Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Já nos primeiros sinais da rodada financeira, a bomba estourou no meio esportivo. O dono do PSG, referência global no mundo da bola, acaba de abrir uma guerra de cifras. Uma proposta milionária, números entre 200 e 300 milhões de euros, acaba de ser lançada ao SAF do Fluminense. Imediatamente, o nome do tricolor das Laranjeiras ecoou pelos gramados do Brasil e da Europa, despertando suspenses dignos dos acréscimos mais tensos de uma decisão por pênaltis. No comando da investida, o CEO do gigante francês não esconde sua admiração. Mais do que interesse em ativos, há um sequenciamento de respeito ao DNA do clube, a grandeza centenária de um time que respira Maracanã, tricampeão nacional e dono de uma história enraizada. Começa aqui uma narrativa que mescla estratégia empresarial com paixão ao viver de grená. Do ponto de vista tático-financeiro, a injeção de capital seria um golaço de placa. Com o plantel avaliado em cerca de 82 milhões de euros e amparado por estrelas como Thiago Silva e João Arias, o Fluminense tem base forte, mas precisa daquele algo mais para escalar o pódio. A gestão atual, liderada por Mário Bittencourt e agora com Renato Gaúcho na casa-mata, já colhe frutos, reajustou o time ao patamar da Libertadores, firmou-se no Mundial de Clubes e disputa ponto a ponto no Brasileirão. Hoje, o Flu ocupa confortável sexto lugar na Série A de 2025, com 20 pontos em 11 jogos, a apenas 4 pontos do líder Flamengo e a 2 da zona de classificação direta à Libertadores. A estabilidade tática foi alcançada, mas ainda falta a ambição de alçar voos maiores. E é justamente aí que o aporte milionário faria a diferença: reforços, modernização da base, centros de desempenho, tudo pronto para impulsionar o Fluminense ao próximo nível. Mas o que move o PSG e seu proprietário? Não é apenas status, eles vislumbram montar um hub transatlântico, com o Fluminense como base estratégica na América do Sul. Seria uma parceria global, talentos revelados em Laranjeiras migrando para Paris, rodagem europeia e retorno com bagagem, ou monetização via mercado. Algo como Ferraris que corre no Brasil antes de brilhar nas pistas mundiais. No meio dessa simulação, cabe analisar o elenco. A diretoria investiu 4,6 milhões euros no volante Hércules e 2,2 milhões euros em freites, além de trazer o promissor Joaquim Lavega. Com reforços pontuais, o time ganhou musculatura no meio e profundidade no ataque. Ainda assim, a carência aparece nas pontas e no apoio gerencial. É aí que o aporte externo poderia bancar contratações internacionais de impacto, gerando ainda mais soluções táticas a Renato. Retornando à grama sintética dos bastidores, a tensão cresce. O mercado financeiro acompanha o desenrolar das negociações. Enquanto o torcedor fica na expectativa de um golaço administrativo, as cúpulas avaliam cláusulas, participação, governança. Há o risco de resistência da torcida ou disputa pelo controle do clube. Afinal, entregar o comando a um grupo estrangeiro mexe com a alma do clube, mas, em contrapartida, promete um salto de qualidade esportiva e estrutural. Imagine um cenário onde o Flu não apenas participa da Libertadores, mas se firma entre os postulantes ao título. Com recursos, a comissão técnica teria instrumentos para desenvolver departamentos de análise de desempenho, nutrição, um banco de dados robusto sobre observação de talentos, enfim, virar referência não apenas no Brasil, mas em toda a América. O campo perceberia, o adversário sentiria, e o torcedor viveria o momento de pulsar em alto volume. No aspecto esportivo, a chegada de recursos reforçaria a confiança do elenco. Jogadores como Thiago Silva, que já instaurou solidez na retaguarda desde sua chegada recente, e Martinelli, com atuações destacadas, poderiam ganhar companhia de craques estrangeiros ou nacionais de ponta. A ideia, não só manter o equilíbrio, mas inaugurar um modelo vencedor e duradouro. Canhotos e canhotos? Não é coincidência, com talentos como Fuentes, que chegou por 6,6 milhões de reais e já soma 22 partidas até maio, o Flu mostra visão de jogo ofensiva, versátil, alinhada ao estilo ofensivo que o torcedor exige. A grife tricolor, somada a gerenciamento europeu, poderia permitir coaching agressivo, descobertas de promessas e investimento global.
Claro, algumas dúvidas ainda pairam. Quem assumiria o comando do SAF pós-negociação? Qual seria a estrutura de governança? E mais, Renato continuaria no comando técnico, ou haveria realinhamento? Todas essas incógnitas mantêm o clima aceso, a expectativa latente, como nos minutos finais de um clássico eletrizante. Por ora, o Fluminense segue firme em campo, batalha no Brasileirão, disputa pelo Mundial de Clubes e, claro, presença garantida na Copa Libertadores. Mas o mercado corporativo e a torcida clamam por mais, por resultados que transformem um excelente time em potência continental. Se a negociação avançar, o clube poderá experimentar um ciclo moderno, com sustentabilidade e protagonismo. O que está em jogo, portanto, não é apenas dinheiro, é identidade, renovação e legado. É passar de time que faz figura bonita para time que imprime sua história em taças e glórias internacionais. A proposta milionária do PSG inaugura esse capítulo, mas cabe ao Fluminense decidir se cruza a linha e assume o protagonismo global. A movimentação nos bastidores não para. Fontes ligadas ao staff europeu revelam que o plano do investidor do PSG vai além da aquisição do controle da SAF do Fluminense, ao projeto de criar um verdadeiro supercentro de formação e intercâmbio de talentos sul-americanos no Rio de Janeiro. O CT de Xerém, já reconhecido como celeiro de craques, passaria por uma revolução estrutural e tecnológica. A meta é clara: tornar o Flu referência mundial em categorias de base, atraindo olhares de todo o planeta. A ideia de internacionalização não para aí. O nome Fluminense ganharia nova projeção global, com campanhas institucionais voltadas ao mercado europeu, asiático e africano. Um novo modelo de gestão, com padrões profissionais, métricas de desempenho e captação de receitas digitais, seria implementado. Os ganhos não seriam apenas técnicos ou comerciais, mas também institucionais. O clube passaria a disputar espaço com gigantes como River Plate, Boca Juniors e Flamengo como principal nome da América do Sul. E essa projeção internacional traria impacto direto nas arquibancadas. A torcida tricolor, apaixonada e fiel, sentiria o reflexo da modernização. Mais presença em plataformas de streaming, ações interativas, planos de sócio-torcedor reformulados com benefícios internacionais. O torcedor do Fluminense não assistiria apenas a uma revolução técnica, mas viveria uma nova era de engajamento. No elenco atual, alguns jogadores são vistos como peça-chave desse novo projeto. João Arias, por exemplo, está em alta e seu desempenho tem chamado a atenção do mercado internacional. Com investimento estrangeiro, o clube teria poder para segurar esse tipo de jogador por mais tempo ou, em caso de venda, reinvestir com inteligência e força. Outro nome é o jovem John Kennedy, que mesmo oscilando, tem potencial para explodir com a estrutura certa por trás. O próprio Renato Gaúcho, treinador carismático e vencedor, pode se tornar uma peça central na negociação. Há quem diga que o investidor europeu o vê como símbolo do novo Fluminense, ousado, identificado com o clube e com bom trânsito na mídia. Manter Renato como rosto do projeto nos primeiros anos seria um gesto de respeito à cultura tricolor e uma forma de garantir continuidade ao trabalho já em andamento. Em paralelo à movimentação do investidor, o mercado nacional começa a reagir. Rivais acompanham com atenção cada passo do Fluminense, temendo uma disparada do clube em termos de competitividade. Clubes como Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo já preparam seus bastidores para não ficarem para trás. A chegada de um investidor europeu ao futebol carioca pode representar uma virada de chave definitiva no futebol brasileiro. A preocupação com interferência estrangeira também existe. Parte da torcida, mais tradicional, teme que o clube perca sua alma e se torne apenas mais um satélite de uma estrutura empresarial distante. A diretoria atual, ciente disso, promete cláusulas que garantam autonomia e respeito à história do clube. A palavra identidade será chave nas negociações. No entanto, o sonho de ver o Fluminense disputando de igual para igual com clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester City é sedutor demais. O cenário de ver o Maracanã lotado para receber semifinais de Mundial, com reforços de elite e uma base sólida, está mais próximo do que nunca. E tudo pode começar com essa proposta de milhões que agora está em análise. Caso a negociação se concretize, o Fluminense viverá algo sem precedentes em sua centenária história.
Não se trata apenas de dinheiro, mas de projeto. Um projeto para transformar o clube em potência continental, com resultados expressivos, reconhecimento internacional e, acima de tudo, orgulho para o torcedor. Mas até lá, resta aguardar os próximos capítulos. Como numa partida tensa e decisiva, cada jogada importa. E neste momento, a SAF do Fluminense analisa com cautela, consciência e estratégia. Uma nova era pode estar prestes a começar. E ela virá, talvez, com a assinatura de um dos homens mais poderosos do futebol mundial. Quer que eu continue? Posso desenvolver mais trechos envolvendo as reações da torcida, o impacto na base, o futuro do futebol brasileiro e os bastidores da SAF. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Com o relógio correndo e os bastidores fervendo, o Fluminense encontra-se diante de uma encruzilhada histórica. De um lado, o orgulho de manter suas raízes, sua independência e sua essência como clube formador, popular, apaixonado. Do outro, a possibilidade real de ingressar em uma nova era, com respaldo financeiro europeu, estrutura de ponta e a chance de rivalizar com as maiores potências do futebol mundial. O dilema é legítimo, e o peso dessa decisão ecoará por gerações. A proposta colocada na mesa pelo dono do PSG não é apenas uma investida econômica. É um convite à transformação. Uma virada de chave que pode tirar o Fluminense de um papel tradicionalmente competitivo e levá-lo à linha de frente do futebol global. Trata-se de um projeto com ambição, com estrutura e, principalmente, com visão de longo prazo, algo raro no cenário sul-americano. A SAF, modelo já adotado por grandes clubes brasileiros, ganha agora um novo contorno. Se fechar com o investidor francês, o Fluminense será o primeiro clube do Brasil a integrar uma rede global de clubes com base no Oriente Médio, na Europa e na América do Sul. Isso significa compartilhamento de tecnologia, expertise, atletas e, acima de tudo, competitividade em alto nível. Para a torcida, essa notícia é um turbilhão de sentimentos. Parte vibra com a ideia de ver o clube com mais poder de fogo, sonhando com contratações bombásticas, títulos internacionais e um Maracanã novamente temido pelos adversários. Outra parte, no entanto, teme que o espírito do time de guerreiros se perca no meio da engrenagem fria do futebol negócio. A alma tricolor está em jogo, e é justamente isso que torna este momento tão decisivo. Nos corredores da sede, o clima é de absoluta tensão e expectativa. Reuniões a portas fechadas, telefonemas internacionais, análises jurídicas e projeções de mercado tomam conta da agenda. A decisão final não será tomada às pressas, mas é fato que a pressa dos investidores para definir o rumo do projeto antes do fechamento da janela de transferências. Enquanto isso, o elenco segue treinando, jogando, vencendo. A bola rola como se nada estivesse acontecendo, mas todos sabem que os bastidores estão em ebulição. A comissão técnica foca no campo, mas também observa, de longe, o que pode ser uma guinada definitiva para o clube. O vestiário respira expectativa. A diretoria, prudência. A torcida, ansiedade. Seja qual for a decisão, uma coisa é certa, o Fluminense jamais será o mesmo após este capítulo. Ou se manterá firme como um clube de alma própria, independente e guerreira. Ou passará a figurar entre as grandes marcas esportivas do planeta, com orçamento de gigante e estrutura de elite. Em ambas as hipóteses, o futuro será escrito com coragem. E se a proposta se transformar em acordo, o futebol brasileiro viverá uma nova era. Uma era em que o Flu deixará de ser apenas um símbolo do Rio e passará a ser um nome global, com sua história, suas cores e sua torcida ecoando além do Atlântico. Um clube que nasceu das Laranjeiras e que agora pode florescer sob os holofotes da Europa e do mundo árabe. Que a decisão seja feita com sabedoria, mas com ousadia. Porque o futebol, como a vida, exige coragem para mudar e visão para crescer. E o Fluminense, com sua camisa pesada e seu hino imortal, pode estar prestes a viver o capítulo mais impactante de toda a sua trajetória. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.